Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem alto. Ai, tá muito fraco, né? Depois de um retiro maravilhoso, que os jovens vieram cheios do Espírito Santo. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Agora sim, como é bom estar na casa do Pai. Como é bom estar aqui com vocês nessa noite. E eu queria impartir o meu coração com vocês. Confesso que... Sabe aquela coisa quando Deus ministra ao teu coração e às vezes a gente quer fugir? Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo às vezes acontece isso. E quinta retrasada era para mim ter ministrado. E quando chegou 5 horas da tarde, ligaram para mim da clínica que o Ariel não estava bem. E eu corri para lá. E na mesma hora quando eu cheguei lá, e vi o meu esposo naquela situação, debilitado, com hemorragia, eu confesso que o meu chão se abriu de uma forma que eu falei: Deus, como assim, Senhor? Era para ser um procedimento tão simples e sem demonstrar nada para o Ariel, nem para o doutor. Lá na sala estava o enfermeiro, a assistente do dentista, o doutor. Eu saí lá fora e liguei para o pastor Sidamar e falei: Pastor Sidamar, essa noite. E ele falou: pastora, são 5 e pouco da tarde, como assim? Eu falei: eu não tenho condição. Até porque, pastor, eu entendi. Porque a palavra que eu ia entregar para a igreja era sobre família. E eu entendi que hoje eu preciso cuidar do meu esposo, cuidar da minha casa. E a gente saiu de lá, era 19 horas. E eu confesso para vocês que Deus me quebrou. Sabe por que Deus me quebrou naquele dia? Porque quando eu cheguei em casa eu falei: Deus, e como assim, Deus? O Ariel falou assim: amor, se fosse a minha hora e Deus tivesse me levado, eu estava muito em paz. E realmente, o doutor ficou desesperado, assistente, mas ele estava tão tranquilo. E eu falei: amor, eu também fiquei desesperada. E eu falei: Senhor, o que seria da minha vida sem meu esposo? O que seria de mim sem ele na minha vida? E quantas vezes que a gente não demonstra o amor, não demonstra todos os dias o quão importante essa pessoa que está do seu lado. E naquele dia o Senhor me quebrou assim de uma forma sobrenatural. E para completar, sabe aquela coisa assim que Deus é Deus, né? Eu não sei com vocês, mas comigo é assim. Até Ele não terminar na última vírgula, Ele não para. E essa semana, na segunda-feira, foi feriado. Na terça-feira, quando a gente chegou, e toda segunda na secretaria a gente ora. A gente tem um momento de oração para iniciar a semana. E como era terça-feira, nós não íamos ter esse momento, né? E quando eu cheguei lá, eu fui surpreendida. A minha chefe imediata estava muito, muito preocupada, porque na segunda-feira o esposo dela e os familiares e ela foram para um parque, para um momento de celebração, para um momento de festa, para um momento de alegria. E lá naquele lugar, aquele homem foi realizar um sonho dele. Fala assim: sonho. Era um sonho. Ele tinha um sonho de descer no tubo-água. E ele desceu no tubo-água. Só que no momento que ele desceu no tubo-água, ele sofreu uma fratura, uma lesão. E ele foi para o hospital. E naquele momento, ela falou: Maite, você pode fazer uma oração? Você pode conduzir uma oração? Eu gostaria muito que você fizesse uma oração pelo meu esposo. E nós oramos ali, levantamos um clamor ali na secretaria pela vida do seu Ivan. E
a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. A gente não entende, nós estamos aqui agora nesse momento, mas o dia de amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos, nós não somos nada sem Ele. Nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia, qual vai ser nosso último segundo. Nós não sabemos de nada do que vai acontecer conosco. E aprove a Deus que Ele foi morar no céu com o Senhor. E foi tão difícil, tão difícil. E o que mais Deus ministrou no meu coração, como nós não estamos preparados para esse momento. Como nós não estamos preparados, porque nós sempre achamos que nós vamos ter mais tempo e mais tempo, que vai haver tempo para fazer, e a gente deixa para fazer muita coisa. E nessa noite eu queria impartir meu coração com você, igreja, sobre família. E Deus tem ministrado muito aos nossos corações, na minha casa. Não é porque nós somos a família perfeita. Então não olhe para mim como se eu fosse perfeita, e nem para minha casa, porque perfeito somente é Deus. Então o que eu vou impartir nessa noite com você, igreja, é aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, na nossa casa, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem alta para Jesus? E antes de nós ler a palavra, família é uma instituição estabelecida e criada por Deus. Fala assim: criada por Deus. Projeto perfeito. Fala assim: projeto perfeito. Esse projeto é um projeto perfeito do Pai. Foi gerado no próprio coração do Senhor. E eu queria que projetasse aqui Gênesis 1, 26. Se a igreja puder abrir. Eu sei que é um versículo bem conhecido. Lá em Gênesis 1, 26 fala assim, ó: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos a semelhança do Pai. Nós temos o DNA do nosso Pai. Ele nos gerou, Ele nos criou. Mas tem um propósito para isso. Nós somos gerados para um propósito. E às vezes o inimigo, ele quer confundir, nos confundir. Tudo que Deus cria com perfeição, com princípios, com beleza, o inimigo vem e quer deturpar, quer sujar. Às vezes parece até que é muito parecido, mas não tem nada a ver. E aí alguns princípios nessa caminhada, às vezes vão se perdendo, porque o mundo e o inimigo, ele é sarcástico, ele é astuto, ele nos coloca em ciladas e situações aonde que nós precisamos nos posicionar e jamais esquecer que esse é o projeto perfeito de Deus. Então a origem do projeto de Deus, que eu falei, o projeto perfeito de Deus, a família, é porque Ele nos criou através da sua imagem e semelhança. E é a partir do casamento, da união de um homem e de uma mulher, dessa aliança, aonde que eles vão se unir em uma só carne, que vai surgir a família. E tem fundamentos. A família não tem fundamentos? Biblicamente, a família é constituída por um pai, por uma mãe e por filhos. Tem alguém que ficou o filho aqui? Tá o pai, a mãe e o filho aqui? Que pudesse...
Vem cá, Mike. Por favorzinho. Eu sei que você não queria, mas ela tem vergonha, gente. Vem cá, amor. Por favorzinho. Fica você segurando aqui. A Mike fica aqui, depois de mim. Aqui. Acima do seu esposo é o Senhor. Ele é o governo da sua casa. É do Senhor que o cabeça, que o homem, o sacerdote, busca a intimidade dele. E sabe para quê? Qual é o fundamento que o homem recebe do Senhor? Para transferir sobre a vida da esposa, adjuntora, auxiliadora. Ele vai receber do Senhor e ele vai transferir para a minha vida, para a vida dos nossos filhos. Qual que é o papel do homem? Ele é quem vai proteger, vai prover, vai dar destino aos filhos. Não inverta os papéis. Ou às vezes a mulher quer colocar os filhos antes do esposo. Os filhos são depois. A esposa é para nutrir, para cuidar, para trazer conforto. E não é somente para os filhos. Ela vai nutrir a sua casa. E não é só a nutrição natural, mas a nutrição espiritual também. E cabe aos filhos, quando vier do Senhor, essa casa com o governo do alto, nesse fundamento de princípio, os filhos, cabe a eles honrar os seus pais e obedecer. E o mundo não tem vivido esse princípio. Pode sentar. O mundo não tem vivido esse princípio, não tem estabelecido esse princípio. E esse princípio vem da palavra. Então, eu queria compartilhar com vocês o que está lá em Efésios, para que você venha entender. Talvez você já leu várias vezes. Efésios 5. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Fala assim: eu, o esposo, somente o esposo, eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Esposo, a sua esposa não foi feita para o trabalho braçal. A sua esposa, ela deve ser cuidada, protegida por você. Você precisa proteger, prover. Você é a provisão da sua casa. Então, esposo, não deixe que a sua esposa perca a feminilidade dela. O pai a gerou assim. Ela é feminina, ela precisa de cuidado. Ela precisa ser surpreendida. Lembra quando você, no namoro, na corte, né? Naquele começo, o homem, ele costuma cuidar, né? Assim, aquele cuidado diferente, surpreendendo com uma flor, com um chocolate. Confesso para vocês que eu sou abençoada, porque meu esposo é romântico. Ele sempre me surpreende. Ele sabe como me surpreender. Às vezes é um chocolate,
é uma comida que eu gosto. Ele sempre me surpreende. Então não deixe de surpreender sua esposa. Continue cuidando dela. O tempo vai passar. Seus filhos vão partir. E sabe quem vai ficar? Ela. E sabe quem vai ficar? Ele, esposa. Esposa, você foi chamada não é para andar à frente nem atrás. Você foi chamada para andar ao lado do teu esposo. Você não foi chamada para exercer um propósito sozinha, não. Você foi chamada para andar segundo a vontade do Pai. Sabe como? Junto com teu esposo, uma só carne, cumprindo um só propósito. Não há casa subdividida. Quantos lares que a gente vê nos dias de hoje? Lares que não têm paz, que não têm amor. Por quê? Lares disfuncionais, que estão pecando no posicionamento dos princípios do Senhor. Porque o mundo prega diferente. Porque o mundo fala diferente. Quantas coisas que o mundo tem nos enganado. Então, que nós possamos sempre trazer a nossa mente que o Senhor, Ele é fiel. Tem como colocar para mim Efésios 6, por favor, aqui no telão? Se a igreja puder abrir então, Efésios 6. Lembra que eu falei sobre a questão dos filhos? Sobre honrar o seu pai e sua mãe? Atenção, filho, né? Jovens que foram no retiro, que voltaram cheios. Princípio único. Você quer que seus dias se prolonguem sobre a terra? Honre os seus pais. Não importa se talvez o seu pai e sua mãe tenham feito algo que te desagradou, ou talvez tenham dito palavras que te desagradou. Simplesmente cumpra aquilo que está na palavra. Em Efésios 6 fala assim, versículo 1: Vós, filhos, sede obedientes, fala obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então há uma promessa para você, filho, se você honrar o teu pai e a tua mãe. Eu também sou filha. Eu também tenho que honrar meus pais. Todos nós. Independente do que tenha acontecido, ou do que tenha te magoado ou te chateado, nós somos filhos e nós temos que honrar os nossos pais. Então vou falar um pouquinho da definição de uma família. É uma unidade social estabelecida por Deus para ser base da sociedade. Por que a sociedade está doente? Porque as famílias, que são a base da sociedade, estão doentes. E Deus, se é um projeto perfeito de Deus, e os céus estão apontando para esses dias, eu não sei vocês, mas quando eu disse para vocês que Deus ministra comigo até nas vírgulas e aponta com clareza, eu não sei vocês, mas o dia que eu vi aquela notícia que um pai andou com uma bicicleta e o seu filho dentro de uma cestinha por mais de 5 quilômetros, e ele jogou aquele menino de cima da ponte para se vingar da mãe da criança, e o menino implorava para o pai não fazer aquilo. Vocês conseguem entender tamanha dor,
daquela criança olhando nos olhos do pai dele. Tamanha dor dessa mãe. E depois de tudo isso, aquele homem manda um áudio para ex-esposa dele falando assim: eu fiz uma besteirinha. E na palavra do Senhor fala que no final dos tempos haveriam sinais e que o amor de muitos se esfriaria. E os céus está apontando para que nós, igreja, se levantamos. Os jovens gritam e clamam. Jovens feridos, adolescentes feridos. Sabe aonde? Na família. Feridas de almas, traumas de infância. Vocês não têm noção de quantas crianças com depressão, síndrome do pânico, sofrendo, clamando por ajuda. Igreja, nós precisamos nos posicionar nesses dias. Jovens, vocês precisam fazer a diferença onde o Senhor os plantou. A sua geração clama pelo teu posicionamento. Sabe por quê? Porque o mundo fala que pode namorar. Porque o mundo fala que o casamento não precisa acontecer. Porque o mundo fala que é só uma aliança. Por que você precisa casar? Porque o mundo fala que você não precisa gerar. O mundo fala tudo ao contrário do que Deus está apontando. E a nossa geração está se perdendo. E nós parece que estamos com os nossos olhos vendados. A família é onde duas pessoas se unem e geram filhos para o Senhor. Então os nossos filhos, antes de ser nossos, são do Senhor. Fala, antes de ser meu filho, eles são do Senhor. Eles são gerados no Senhor, eles são filhos do Senhor. Então a família, ela é formada por uma base através do matrimônio, sendo o primeiro lugar onde há a proteção. Fala assim, ó, proteção. Lembra quando a gente encenou aqui rapidinho, pastor Ariel, a minha vida, a minha filha, né, a nossa casa aqui? Qual que é a nossa proteção? Fala bem alto, qual que é a nossa proteção? O Senhor. Deus é o centro. O Senhor Jesus é o centro. Ele é a nossa proteção. Ele é através dele e para ele. E tantas famílias têm se perdido nesses dias. Quando eu casei, eu e o Ariel tinha 21 anos, pastor Ariel, e eu tinha 18 anos. Eu lembro até hoje, a nossa casa parecia uma casinha de boneca. O chão, o piso era daquele piso vermelho, sabe? E eu encerava o piso e ficava brilhando. E era tudo assim, tudo muito pequenininho, sala, cozinha junto, quarto, tudo muito juntinho, muito bonitinho, bem de boneca, sabe? E essa semana o Senhor me fez lembrar. Quantos jovens hoje falam que não querem se casar porque talvez não tenha a casa dos sonhos, não tenha o carro do ano, e o Senhor me trouxe a memória falando sobre a simplicidade, sobre a pureza e sobre o amor. O Senhor me fez lembrar da nossa casinha lá do começo. A simplicidade, o amor. E aí o Senhor falou: está faltando a pureza, a simplicidade, está faltando o amor. Por isso que não tem paz nos lares. Sabe por quê? Porque há um mundo subdividido. É como se fosse um cabo de guerra, para ver quem
pode mais? Quem manda mais? Quem tem a última palavra? E aí, os psicólogos falam sobre o narcisismo. Sabe por que o narcisismo e o orgulho entrou nesse projeto perfeito de Deus, que é a família? Através do pecado. E a pureza foi transformada e a simplicidade pela ganância, pela busca do quero mais, 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 mais. E a paz, não há mais paz, porque a correria é tão louca que chegar em casa e cada um ir para o seu quarto e cada um ficar no seu canto já é normal. E eu queria que vocês, se vocês pudessem assistir, é uma série da Netflix que está bem assim alta, mas assistam com o olhar do Senhor Jesus, a série Adolescência. Gente, eu fiquei aterrorizada, porque eu amo emojis, né? Aí a minha filha fala que isso é coisa de velho, né? Ela fala: mãe, para de usar emojis, que isso é coisa de velho. E aí eu fui entender nessa série por que os emojis a gente não deve usar. Aquele menino de 13 anos comete um crime e só é desvendado porque o filho do delegado, do policial que estava investigando, fala para ele o que estava acontecendo com aquele menino na escola. Ele estava sofrendo bullying, que se chama cyberbullying, que é nas redes sociais. Só que aparentemente para nós, meros leigos, né, que não é da geração dos jovens aí, olhando lá nas redes sociais, não parecia que aquele menino estava sofrendo bullying. Parecia que a menina estava elogiando ele, muito pelo contrário. Os nossos jovens, os nossos adolescentes estão sendo atacados. E aquele pai e aquela mãe se perguntavam: quando foi que nós erramos? Quando foi que o nosso filho se perdeu? Sabe a passagem que fala da dracma perdida? Os nossos filhos estão se perdendo dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos. Porque aquele menino não saía de casa, saía muito pouco. Ele tinha pouquíssimos amigos, mas ele estava sofrendo calado. E ele não tinha ninguém para abrir o coração e impartir o coração dele, as dores, os medos. Pai, mãe, abram os seus olhos, converse com seus filhos, seja amigo dele, ouça o teu filho, ouça a tua filha, ouça as necessidades, ouça os medos, as angústias. Eu fiquei tão feliz, meu coração se alegrou. Eu estou me preparando, que eu sei que esse dia vai chegar. A Mike vai fazer faculdade e ela foi para o retiro, foi o segundo retiro de jovens dela. E ela foi na sexta, e no sábado nós tínhamos que arrumar as coisas da ceia. Eu não consegui conversar com ela, ver ela. E no sábado, quando nós chegamos lá à noite, ela veio ao meu encontro, me abraçou e falou assim: mãe, que saudades que eu tava de você, como eu te amo. E eu falei: obrigado, Senhor, porque eu sei que eu tenho apontado o Senhor para minha filha, e que ela não vai se perder, porque antes de ser minha filha, ela é sua filha. Porque eu ouço a minha filha, porque eu sou amiga dela, porque eu sei os medos que ela tem,
as angústias, o que ela enfrenta no dia a dia dela, porque eu tenho livre acesso ao celular dela, porque eu choro com ela quando ela está triste. E é para isso, mãe, é para isso, pai, que o Senhor está te chamando, para que você cuide do coração dos seus filhos, para que você o ame incondicionalmente. E se ele errar, e se ele cair, é para isso que o Senhor te fez, para que você possa proteger, para que você possa cuidar do coração dele, para que você possa ajudar ele se levantar. Não é para você acusar, não é para você abandonar, não. A família é isso. Não existe uma família perfeita. Ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos. Assim como pais e mães, às vezes nós falhamos. E eu falo isso. Olha, filha, me perdoa porque eu não sou a mãe perfeita, talvez, que você merecia. Olha, eu sei que eu sou falha nisso, eu sei que eu sou falha naquilo. Mas sempre, sempre, filha, eu vou tentar fazer o meu melhor. Sempre eu vou estar do teu lado. Então você, filho, que talvez esteja aqui hoje nessa noite, e talvez tenha acontecido algo, uma palavra, não sei, mas que você precisa liberar para o seu pai, para sua mãe. Não deixe para o dia de amanhã. Libere o quanto antes. Não fique preso nisso. O Senhor tem o melhor para a tua casa e para a tua família. E na palavra do Senhor fala que a família, ela nasce então a partir da união desse homem e dessa mulher. Nós somos uma só carne. E fala assim, ó: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegará-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A família começa após a união do homem com a mulher, por meio de uma aliança. Fala aliança. A aliança legítima abençoa e protege a humanidade para continuar a família. O casamento, ele nasceu no céu, no coração do Senhor. Por isso, da comparação, que Jesus é o noivo, que vai vir buscar a noiva, que é a igreja. Por isso, da comparação, que você, sacerdote, precisa se posicionar e amar incondicionalmente a sua esposa. Vocês precisam dialogar, conversar. Vocês precisam ter um tempo de qualidade. Quanto tempo faz que você não tem um tempo de qualidade com a tua esposa? Um tempo de qualidade com seus filhos? Ontem Maria falou assim: nossa, amor, às vezes eu olho para você e para Mike, parece duas menininhas. Porque agora um pouco menos, né, Mike? Porque o Miguel, ele é muito intenso. E aí ele ainda não consegue entender que às vezes a gente tem que ter um momento das meninas e ele não pode. Ele fala: mas por quê? Que você só quer conversar com a maninha agora? Você precisa ter, homens, a sua esposa precisa ter um momento com as amigas. Ela precisa sair. Nós estamos tendo agora a experiência do lar. Quantos lares restaurados, e é algo simples. É um momento onde o Senhor vem. Não se trata, às vezes tem pessoas que olham e falam: ah, a experiência do lar é só mais um curso, mais um movimento. Não, é um apontamento para o céu. É para onde o Senhor está apontando. É um resgate de princípios da palavra do Senhor. Porque nós temos visto tantas famílias se perdendo no meio do caminho. Tantos jovens, tantos adolescentes doentes.
Eu falei da sede da adolescência. E para vocês entenderem, eu queria que vocês assistissem também um filme que fala assim, O Som da Esperança, se eu não me engano. É um casal de pastores que eles influenciam uma comunidade inteira através de um ato de amor, porque eles viram a necessidade e para onde o céu estava apontando. E a necessidade daquele lugar era que haviam muitas crianças sem lares, que precisavam de uma casa. E aquele casal de pastores se posicionou, e através da vida deles, várias outras pessoas foram impactadas de dentro da igreja, sem ter possibilidades humanas falando. Eles adotaram várias crianças. Mas o que me chamou a atenção desse casal de pastores, que eles adotaram uma menina específica, que já havia passado por vários lares. E ela sofria com uma doença, porque ela achava que ela era um gato. Então ela se comportava como um gato. E quando ela chegou naquela casa, o pastor, com autoridade, começou a se posicionar, porque até então ninguém tinha se posicionado com aquela menina daquela forma. Ninguém tinha mostrado para ela que amava verdadeiramente. E eles conseguiram não somente curar a vida dessa menina, mas também toda aquela comunidade foi influenciada. E o reino de Deus foi impactado com a glória do Senhor, porque várias crianças receberam lares, foram cuidados, amados. E aí eu te pergunto, que foi o que Deus perguntou para mim: ei, igreja, o que você tem feito? Jovens querendo ser um animal, jovens querendo ser uma bolsa. São tantas modas. Agora tem uma moda na Europa, pessoas sendo carregadas igual bolsas. Homens e mulheres querendo ser animais, tendo comportamento de animais. Igreja, nós precisamos nos posicionar. Jesus está às portas, Jesus está voltando. É para este lugar que nós temos que olhar. É para a cruz, é para Ele. E a família é a base da formação de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo. É um pilar de sustentação. E é por isso que Deus está nos apontando para este lugar. E nesses dias, meu Deus, eu só preciso falar pelo menos da mesa. Tinha tanta coisa para falar, mas eu vou até chegar mais perto agora. Eu já vi que o horário está bem avançado. A mesa. Eu sei que vocês já ouviram várias ministrações sobre a mesa, e domingo, que foi uma ceia específica sobre Páscoa, o Senhor falou especificamente sobre a mesa. E tem pessoas que falam: mas pastora, eu não tenho uma mesa bonita, eu nem tenho uma mesa grande. Ah, pastora, a gente tem mesa lá em casa, mas a gente nem usa. A gente come no sofá, a gente come no quarto. Resgate o princípio da mesa. Igreja, você não tem noção do poder do princípio da mesa. A mesa conecta os corações. É na mesa que você conecta o seu coração ao coração do teu filho, do teu esposo. É na mesa que você vai ouvir
É na mesa que você vai se alimentar do pão da presença. É Ele. Você precisa convidar o Senhor Jesus para estar à mesa da tua casa. Quanto tempo você não convida Jesus para estar à sua mesa? Quantas vezes a mesa da sua casa, em vez de ser uma mesa de paz, uma mesa de amor, uma mesa de cura, tem sido uma mesa de turbulência, de confronto, de dor? Resgate esse princípio. Resgate esse princípio. Jesus está às portas voltando. Os sinais estão aí desde o começo. Eu falei para você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ei, Maite, acorda, eu estou voltando. E hoje Ele está falando para você. Ele está chamando o teu nome nessa noite. É você. E você tem falado assim: não, tá muito cômodo aqui, tá gostoso, a cadeira é confortável, é agradável eu ficar aqui. Não, não sou eu não falo bem. É o Senhor que está te chamando. Filho, é você, filho. É você, filha. É para este lugar que eu estou te chamando. Um lugar de autoridade. Não é você que vai fazer, sou eu através da tua vida. Chama Jesus. Mas não é para passar na sua casa. Sabe aquele louvor que fala assim: passa lá em casa, Jesus, minha casa, Jesus, minhas feridas. Quantas vezes Jesus está de braços abertos, esperando você clamar por Ele e falar: vem, Jesus, vem na minha casa, entra com providência, entra aqui, ó, na minha casa, me transforma, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu quero restaurar esse princípio, Jesus, de mesa. Eu quero encontrar, Senhor, o que está perdido dentro do meu lar. Assim como aquela mulher perdeu a dracma. O que você tem perdido dentro do teu lar? É o amor? É a paz? É a comunicação? É a intimidade? É o cuidado? O que você tem perdido? É o momento de intimidade com teus filhos, com teu esposo, com a tua esposa? O que você tem perdido? Talvez você deixou com tantas coisas, você deixou de fazer o que era para você fazer. Sabe, às vezes a gente se exime, porque é mais fácil se eximir. Não, mas é que assim, né? Agora, se você não for abençoado no seu lar, na sua casa, na sua família, de nada, nenhum título, nada vai fazer a diferença. Nada vai te trazer alegria. Não troque a sua família por coisas. Não perca tempo correndo atrás de coisas, sendo que o mais importante o Senhor entregou às suas mãos. Ei, jovens, não se confunda com a voz do inimigo, caindo no modismo, achando que tudo pode. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Mas todo mundo fala, mas você não é todo mundo. Se posicione para aquilo que o Senhor te chamou. Eu queria te convidar para ficar de pé.
você sentiu que nessa noite o Senhor te chacoalhou, te convidou para um lugar específico, te convidou para um lugar de posicionamento, de autoridade, porque se a sua família se posicionar neste lugar em Deus, outras famílias serão influenciadas e impactadas com a glória deles. E o Senhor está chamando famílias, jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres, filhos, para se posicionar nesses dias. Se posicionar como pastora, eu não sei aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa, mas Ele sabe. Ele sabe o que Ele já declarou e já decretou para que você venha cumprir. E eu tenho certeza que você também já ouviu Ele te chamar nesses dias. Se você está aí com a sua família nessa noite, chega mais pertinho aí da sua família. Se você está sem sua família, chega aí pertinho do irmão, de uma irmã. E agora você vai começar a declarar bênção sobre a vida da tua casa, da tua família. Você vai declarar que o Senhor está entrando com providências. Você vai declarar os princípios do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você vai declarar que sim, que vocês vão influenciar outras famílias, que vocês vão incendiar outras vidas, porque o maior influenciador é Ele, Jesus. Ele foi o maior influenciador. Comece agora a declarar vida aonde há morte. Comece agora a declarar cura, restauração, restituição. Comece agora a declarar renovo sobre a tua vida. Comece agora a declarar comunhão, relacionamento restaurados sobre a tua casa. Comece agora a declarar corações conectados. Comece agora a declarar bênção sobre a tua vida, sobre a vida do teu esposo, da tua esposa, sobre a vida dos teus filhos. Comece agora a declarar. Declare com convicção, porque Ele pode todas as coisas, e é Ele nessa noite que está tocando na tua casa. É Ele que está te posicionando neste lugar de autoridade. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor incondicional, ó Pai. E eu sei que nessa noite, ó Pai, o Senhor está posicionando os teus filhos e filhas, ó Pai, neste lugar, ó Pai. O Senhor está chamando para fora, Senhor, os teus filhos, ó Pai, para se levantar, ó Pai, para um novo tempo, para um tempo, ó Pai, de avivamento, para um tempo, Senhor,
Senhor, de romper as barreiras. O Senhor está chamando a tua igreja, Senhor, para se posicionar, ó Pai, em pró e em favor, ó Senhor Jesus, desses jovens, desses adolescentes, ó Pai, dessas crianças, Senhor, das famílias, ó Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos restauração, restituição, renovo, cura. Nós declaramos vida e vida em abundância, que o teu rio de águas vivas venha fluir, ó Pai, sobre essas famílias que aqui estão, ó Pai, e vidas serão impactadas para o louvor da tua glória, Pai. Eu creio, Senhor, que milagres, Senhor, milagres nessa noite o Senhor está entregando, ó Pai. Sim, Senhor, para essas famílias, Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos que estão colocando os seus corações, ó Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos, Senhor Jesus, nós ouvimos, ó Pai, o Senhor agora, ó Pai, rompendo barreiras, ó Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, nos milagres, nós cremos na restauração, na restituição, no renovo, ó Pai, em nome de Jesus, porque há poder no teu nome, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor, há poder no seu nome, ó Pai. Começou agora. Não pense que foi só aqui e agora. Ele vai continuar ministrando ao teu coração e vai te chamar para fluir em alguns lugares que você jamais imaginou fluir, que você jamais imaginou entrar. É Ele que vai te colocar em alguns lugares específicos, para esse tempo específico, porque Ele está às portas. É Ele que está te chamando. Vem para fora. Vem, filho meu. Ah, filho, sou eu através de ti. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos, amém? Glória a Deus. Quem nos visita essa noite, você pode levantar sua mão, primeira vez, ali, lá também. Deus abençoe muito vocês, sejam muito bem-vindos a essa casa, essa família. Nós amamos vocês, amém? Sejam muito bem-vindos. Queridos, amanhã nós temos aqui culto para casais, amém? Quem é casal, seja namorado, noivo, casado, ou ainda que seja pela fé, venha,
vai ser tremendo, amém? Então amanhã às 19h30 você está convidado. Chama a sua costelinha e vem, amém? No sábado às 17 horas nós temos culto para adolescentes. Então você que é pai de adolescente, não deixe seu filho de fora das programações. E às 19h30 culto de jovens não faltem também, né? Estamos aí com as forças renovadas depois do retiro. Então 19h30 no sábado, nós esperamos todos vocês. No domingo às 19 horas, nosso culto de adoração ao Senhor. Também não falte, traga uma visita. E na terça-feira que vem, homens, coloca na sua agenda o culto específico para homens. O segundo culto da escola de homens. Não fique de fora. Você pode chamar todos os seus amigos da faculdade, do trabalho, os vizinhos, do futebol, da pescaria. Chama todo mundo, amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Se você puder estender suas mãos assim, em posição de receber. Apóstolo Caio hoje está ministrando em Boa Esperança do Norte. Então lembre de orar por ele também. Ele retorna ainda hoje, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi liberada sobre nós nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela nossa família. Aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, a nossa família. Nós colocamos a nossa vida, a nossa casa diante do Senhor. Colocamos esse restante de noite diante de Ti. E clamamos que a Tua mão poderosa venha nos guardar, nos dar segurança no nosso retorno para casa, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Cumprimente seu irmão. E até o próximo culto, em nome de Jesus.